seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Consultório Psicológico. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental daqueles profissionais que estão lidando diretamente na linha de frente ao combate ao coronavírus. A psicóloga Marli Portugal já está aqui, nós vamos conversar sobre o assunto. Marli, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem com você? Tudo bem, Luciana, mas realmente é um prazer estar aqui em mais uma gravação e falando de um assunto tão importante, né? Sim, Marli, com certeza. Esses profissionais estão lidando aí com a pressão intensa, com a ansiedade, com escolhas, às vezes, de qual profissional ou não, qual paciente ou não colocar, por exemplo, numa UTI. Eles estão sofrendo sobrecarga de trabalho, tendo que lidar diariamente com medo e com a morte. O que todo esse cenário, Marli, e toda a sua experiência, que já tem conversado e tratado também esses profissionais, mostra sobre as consequências para a saúde mental desse pessoal? É muito triste, é muito preocupante mesmo, né? Porque devido a esse estresse, esses profissionais acabam que eles passam a ficar vulneráveis, né? A ter depressão, crises de pânico. Essa semana atendi um policial que ele disse, doutora, não só eu, todos os colegas, eu vejo que eles estão tendo, assim, crises de ansiedade, né? Porque o ambiente é muito estressivo mesmo, né? Muito estressante, aliás. E isso faz com que libera muito cortisol, acelera o coração. A pressão vai a 1000, né? Exagerando aqui, mas a pressão acelera, aumenta demais. Então a pessoa pode ter depressão, crise de ansiedade, ela pode ter problemas na memória, começar a esquecer muito das coisas, não consegue focar por conta desse ambiente que estão vivendo agora. Mali, a gente já falou aqui em outros programas sobre a síndrome de burnout. E aí a gente sabe que vários estudos apontam que enfermeiros, médicos estão entre o grupo que tem mais facilidade de desenvolver essa síndrome. Eu vou pedir para você explicar para os nossos ouvintes e telespectadores como que funciona o burnout e também dizer como que ela pode se agravar neste momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Ok. A síndrome de burnout é quando a pessoa trabalha demais, né? A pessoa ela não tem horas para dormir, não tem um sono adequado. Quando, principalmente, né, quais são os profissionais que está dentro deste quadro, né, e podem acometer a síndrome de burnout. São os médicos, enfermeiros, professores, policiais, porque assim é extremo a dedicação e o tempo de trabalho. Então, essa é uma síndrome que leva a pessoa a ter pensamento suicida, a ter a depressão. Então, a síndrome do burnout, ela acontece dentro dessas profissões. E agora, na pandemia, isso está assim, a OMS tem divulgado números do aumento desta síndrome dentro deste contexto de profissionais. Eu quero lembrar você que já acompanha o programa Consultório Psicológico que os nossos episódios em podcast continuam no site radionasp.com.br, mas agora também você pode ter acesso ao vídeo aqui por meio do nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Unasp FM, ative as notificações e semanalmente você vai ter acesso aos conteúdos, tanto desse programa como de outros produtos também produzidos aqui pela Rádio Unasp. Doutora Marli, outra coisa interessante também de nós falarmos aqui e conversarmos um pouco é sobre os outros traumas. Além do burnout, quais outros traumas, quais outras síndromes, todo esse trabalho excessivo com esses profissionais de saúde pode acarretar pós-pandemia? Uhum. Além do burnout, né, a pessoa pode desenvolver TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, né, por limpeza, por exemplo, né? É claro que é importante, principalmente agora, a higienização. Mas quem desenvolve esse transtorno, mesmo fora desse contexto, a pessoa começa, cada pessoa tem um tipo de toque. Alguns lavam assim excessivamente as mãos, outros têm que certificar de que trancou mesmo a porta antes de sair.
assim umas 10, 15 vezes. Então, pode desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, pode entrar numa depressão em estado grave, pode ter as crises de ansiedade, né, que são esses ataques cardíacos, sudorese. As pessoas podem passar a ter ataques de pânico. Por quê, Luciana? Porque as pessoas, esses profissionais, pelo menos assim, os que eu estou atendendo, eles relatam que sentem muito medo, porque não têm certeza do que vai acontecer. Eles se sentem impotentes, como você disse agora há pouco, e tem que escolher, né, quem que vai para tal procedimento. Então, isso tem mexido muito com a emoção desses profissionais, porque eles se sentem incapazes. Eles se formaram, né, para poder ajudar profissionais da área da saúde, né? Então, eles querem promover ou ajudar, fazer intervenção, e eles não conseguem, porque é uma pandemia. Então, isso mexe muito com o psicológico da pessoa. E aí pode desenvolver ataques de pânico também. Você falou uma questão muito importante, Marli, que é a questão desses profissionais ajudarem outras pessoas. E aí nós que estamos visualizando tudo pela mídia, pela imprensa ou por outros canais, a gente tem um relato de como eles estão. Mas você que é profissional da área, está atendendo, como você tem percebido esse pessoal da saúde? Como que eles chegam até você? E como você tem feito para lidar com essas pessoas que acabam ajudando outras pessoas também? Exatamente. Eles chegam muito amedrontados, sabe, Luciana? Porque é muito, assim, principalmente os médicos, né? Que eles estudam e eles vivem num contexto, assim, de ajudar, de trazer alívio, né? De fazer intervenção para que a pessoa saia daquele quadro ali doentio. E só que eles estão agora, assim, fragilizados. Então, eles estão muito inseguros, assim, amedrontados, alguns desesperados, alguns em sessão tendo crises de ansiedade. Então, primeira coisa, eu acolho. Então, assim, eu ouço, eu deixo eles falar, né, até para poder extravasar, até porque a escuta, ela é terapêutica, ao se ouvirem, eles têm insights, e aí, em sessão mesmo, eles mesmos falam realmente, acho que eu estou exagerando um pouco, ou então muitos falam, nossa, só de poder falar sem ser criticado ou exigido, né? Porque o médico, o policial, ou o enfermeiro, mas como é que você está assim? Você que tem que me ajudar. E ali não, ele não se sente, ele não fica nesse papel. Ali ele pode falar na sessão e isso tem ajudado muito. Então, a primeira coisa, eu acolho, ouço, oriento e, em alguns casos, eu faço intervenção, como se alguns têm crise de ansiedade, está tendo muitas crises ou ataques de pânico, eu ensino técnicas de respiração para que eles possam sair dessas crises. E você destacou um ponto bem importante, Marli, que a gente tem falado aqui muito de profissional de saúde, mas tem também o pessoal da segurança, os policiais e outras profissões que estão lidando diretamente com isso, né? Exatamente, bombeiros, policiais, né? Então, eles também estão lá na linha de frente e eles estão sendo afetados também. Nesta semana mesmo, eu atendi um médico legista. Então, vamos nos colocar no lugar dele, né? Ele está lidando ali diretamente com os cadáveres. Então, só que ele já estava acostumado, né, sempre há mais de 20 anos nesta profissão. E agora ele não está conseguindo lidar com a morte. Aliás, é difícil mesmo lidar com a morte, mas essa é a profissão dele, ele já estava acostumado, e agora ele está se desconhecendo, porque ele está tendo crise, e aí ele teve que ser afastado da sua profissão por não conseguir mais lidar com aquilo. É a pressão mesmo de tudo o que está acontecendo dentro dessa pandemia.
Enfim, né? Esse programa não é só para os profissionais de saúde, mas para todos os especialistas que estão atuando na linha de frente, que continuam a trabalhar e que têm lidado diariamente com essa questão, com essa pandemia que preocupa tantas pessoas, e muitos têm ainda o privilégio de ficarem em casa, podem permanecer com a família seguindo as regras de segurança, mas outros precisam trabalhar e muitos deles trabalhar diretamente com esses casos. Marli, muitos podem estar nos acompanhando aqui, profissionais da saúde ou profissionais da área de segurança, até mesmo pessoas que trabalham, como você falou, nesses ambientes que recebem esses corpos. Como, de forma prática, a gente pode mostrar para essas pessoas uma maneira saudável delas lidarem com a sua saúde mental, emocional, sabendo que vão ter que vivenciar ainda esse cenário por algum tempo? Olha, falando diretamente para eles, os profissionais que estão na linha de frente, é entender que são seres humanos limitados. Então, respeitar o limite do seu organismo. Se perceber, né, que está tendo aí sintomas, por exemplo, do burnout, de depressão, se está tendo muita crise de ansiedade, se, sei lá, dentro de uma semana, 4 dias tendo crise várias vezes durante o dia, é importante dar uma pausa. Não é que tenha que sair do trabalho, né? Mas assim, dar pausas ao longo do dia, respeitar a questão do sono para descansar a mente, porque a mente está num turbilhão de conexões, de pressões. Então, assim, dar pausa, tentar ao máximo, dentro do possível, ter uma alimentação regrada e, se possível, praticar exercício para que possa ter substâncias, né? Para que possa ter condições de poder atuar. Agora, Luciana, aos amigos, aos familiares, gente, é importante demais ter um olhar muito compreensivo, porque essas pessoas acabam sendo o quê? Rejeitadas. Porque não pode chegar perto, porque ele pode me transmitir, ele pode estar com vírus, pode me transmitir. Então, eles ficam isolados. Então, esse é o momento da gente se unir, principalmente os familiares. Eu sei que não pode mesmo estar tendo contato físico, mas liga a câmera, né? Como nós estamos aqui. Então, gente, é importante demais esses profissionais terem um grupo de apoio de amigos, de familiares, né? E quem puder, assim, conhecer, às vezes não é muito próximo, mas mandar uma mensagem de ânimo, né? Dizer, estamos torcendo por você, vai ficar tudo bem. Isso ajuda demais. É muito importante, a gente sempre tem falado, Marli, em todos os nossos episódios aqui, tanto do programa Consultório Psicológico, como de outros programas voltados para essa questão, para esse momento do coronavírus, é importante o ponto de empatia, né? Infelizmente, a gente tem ouvido e visto também na mídia vários relatos de profissionais da saúde e outros profissionais que estão sofrendo preconceitos da população por conta do vírus. Então, só frisando mais uma vez isso que você falou, era uma próxima questão que a gente ia discutir, é importante, então, que a família tenha esse olhar mais atento, né? Que tome cuidado com essa pessoa, que cuide dessa pessoa. Exatamente, é muito importante que a família agora, mais do que nunca, se una. E eu sempre digo, né, assim, família, gente, não é só para os momentos bons, mas família tem que ser família também nos momentos de dificuldade, como este. Então, tentar estar mais atento, conversar, falar mais, entrar em contato, mandar mensagens de ânimo, de que está torcendo pela pessoa, de que confia na pessoa, de que está tudo bem, de que a pessoa é querida, de que tem saudades da pessoa, de que quer a pessoa bem. Isso, assim, ajuda muito e faz com que a pessoa sinta-se querido, inserido num grupo, porque eles são muito isolados. Neste momento, eles estão isolados. Então, quando isso acontece, eles se sentem pertencentes ao núcleo familiar. E isso libera muito serotonina, endorfina, ocitocina, que é o hormônio do amor.
Muito bom. E aí, a gente aproveita para lembrar, nós até já falamos no episódio anterior, você pode acompanhar esse episódio que está aqui no nosso canal do Consultório Psicológico, onde nós falamos dicas de como manter bem para quando tudo isso passar, você continuar bem, não desenvolver outros sintomas, outros traumas. E aí nós falamos da rede Ouvido Amigo, né, Marli? Então eu vou repetir mais uma vez, a gente vai deixar aqui aparecendo para você, ouvidoamigo.unb.org.br. Marli, eu vou pedir para você explicar para quem não acompanhou o outro episódio que rede é essa e como pode ajudar. Muito bem. Esse é um projeto, né, da Igreja Adventista, mas é um projeto, gente, para todas as pessoas que quiserem, que puderem acessar. Não é só para o pessoal da linha de frente. Você que está ouvindo, se você entrar nesse canal aí, vai estar do outro lado da linha um profissional de psicologia para te ouvir. Não é esse projeto não é para a gente fazer um tratamento psicológico, mas é para fazer um acolhimento no momento onde você está aí sem saber o que fazer, desesperado. Então, pode ligar lá que o profissional vai ficar meia hora no mínimo, ou até mais, te acolhendo, te ouvindo, te dando orientação, recomendando, inclusive, a procurar um tratamento, né, direitinho com psicólogo, com psiquiatra. Então, é um projeto que sexta-feira nós tivemos uma reunião porque fizemos um mês de atendimento e mais de 4.000 atendimentos já foram feitos. Isso até sexta-feira. Isso já aumentou. Então, muita gente está procurando e está sendo beneficiada. Então, fiquem à vontade, é só entrar nesse site e vai ter um profissional para te ouvir. Tá aí, você não precisa mais sofrer sozinho, pode buscar ajuda. E é você também que não está passando por esse momento, assim, que está tranquilo, com o emocional equilibrado, aproveite também para oferecer ajuda ouvindo essas pessoas, mas sempre indicando uma ajuda profissional como essa do Ouvido Amigo. E, Marli, uma última questão aqui para nós trabalharmos e fecharmos esse episódio. Se por um lado esses profissionais de saúde estão bem conscientes porque estão vivenciando da realidade, eles sabem que está acontecendo, por outro, várias pessoas têm passado por um momento de negação. Então, alguns não seguem as orientações médicas porque acreditam que não tem problema, acha que o assunto não é tão sério quanto a gente imagina. Essa negação, ela pode ser vista como um mecanismo de defesa por essas pessoas e qual o perigo de adotar, no caso, essa postura? Sim. Não necessariamente que todos que estão dentro deste contexto tá tendo um mecanismo de defesa, né? Muitos realmente porque não permitem que isso tenha uma importância, né? Muitos que eu falo, alguns pode ser isso, mas sim pode, em muitos casos, ser um mecanismo de defesa para poder lidar com a situação. Porque exatamente é um processo de luto. Todo ser humano entra no luto quando perde algo muito significativo. E as pessoas estão perdendo, né, o seu jeito de trabalhar, a sua rotina, né, a sua liberdade. Então, o nosso psique, ele entra automaticamente no luto. Então, negar, não tem nada a ver, não é bem assim, é uma forma de não encarar todo o peso do que está acontecendo. Só que se a gente perceber isso, é importante orientar. Por isso que é importante ir ao profissional, para que a pessoa ela tenha os seus devidos cuidados e ela viva nesse contexto com responsabilidade, porque senão pode ser uma vítima, inclusive, deste vírus, né? Sim, com certeza. E é importante saber que essa pessoa pode ser uma vítima e pode também ajudar a colaborar para fazer outras vítimas, né? Quando a gente não cuida de nós, a gente automaticamente acaba não cuidando das pessoas. Marli, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por tirar aqui as dúvidas dos nossos ouvintes e telespectadores. Foi um prazer, Luciana. Foi um prazer.
Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal NASP FM, ativar as notificações. Toda sexta-feira tem um novo episódio do Consultório Psicológico para você. Até a próxima sexta-feira.